Então, primeiro, muito boa tarde a todos e a todas que estão aí nos assistindo, né? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Então, a gente vai dar início aqui às ações, né? Já de antemão agradecer os professores, né, por disponibilizar esse tempo aqui de estar com a gente, né, para essa mais uma ação do Pensando em Educação Física Escolar, que é o projeto Papo de Escola. Então, antes de mais nada, me apresentar, eu sou o Leandro Rafael, professor de Educação Física e Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais e integrante do coletivo Pensando em Educação Física Escolar, né? E vou estar em conjunto com os professores mediando essa conversa, né? Que a gente vai falar sobre a escola, sobre a educação física e as danças, né? Vai ser um papo bem interessante. Então, com essa live, a gente realiza o nosso segundo encontro do projeto Papo de Escola, organizado e promovido pelo coletivo Pensando em Educação Física Escolar, né, que tem como objetivo propor um espaço de troca de experiências e diálogo, né, em que professores e professoras convidados apresentam suas experiências, vivências, práticas de ensino e pesquisas relacionadas à educação e à educação física, acerca de um tema definido previamente. Nessa segunda edição, a gente vai ter como tema as danças e a escola, e vamos ter como convidado a professora Juliana de Paula, a professora Marlaina Rores e o professor Wagner Miranda, que mais à frente eles vão se apresentar, né, e falar um pouquinho do material que eles trouxeram aí para a gente conversar um pouquinho. Relembrando que o encontro tem a intenção de diálogo, né, de troca, então você que está aí na live, fica à vontade para poder compartilhar, perguntar, né, que a gente está aqui disponível para isso. Então, inicialmente, os professores vão ter uma fala entre 7 e 15 minutos para sintetizar as informações que eles trouxeram, né? E aí, ao término da fala dos três, a gente inicia as perguntas no chat e começa a conversa mesmo, diretamente. Mais uma vez, a gente agradece, né, a participação de todos e todas que estão aí nos assistindo, né? Agradecemos os professores, né? E esperamos que seja de grande valia, né, a prosa que vai vir a seguir. Então, a partir desse momento, eu convido o professor Wagner Miranda para poder se apresentar e trazer o material para a gente. Fica à vontade, Wagner, pode abrir seu áudio aí. Opa, acho que agora está tudo certo, né? Abriu. Isso. E, gente, boa tarde para todos. Boa tarde, Leandro, Juliana, Marlaina, mais uma vez, né? A gente estava aqui um tempinho conversando, tentando dar algumas risadas, né, pessoal? Eu quero agradecer o convite do grupo, né, o Pensando a Educação Física Escolar, agradecer o contato que o Luiz Nicásio fez, né? Agradecer o convite mais uma vez. Eu tenho acompanhado um pouco de longe, né, algumas ações que o Pensando tem feito. Às vezes eu sinto até um certo tipo de culpa, assim, nossa, por que eu não estou lá junto com o pessoal? Mas é que, né, a rotina é um pouco pesada, assim. Bom, como o Leandro falou, eu sou o Wagner, né? Meu nome é Wagner Miranda, sou licenciado em Educação Física, fiz uma especialização em Educação Física Escolar, outra em Dança e Consciência Corporal. A dança entrou efetivamente na minha vida quando eu estudava Educação Física, né? Fiz parte do Grupo Sarandeiros durante 12 anos, e eu acho que isso mudou a minha forma de pensar a educação física, de pensar a educação, aliás, de estar no mundo, né? A dança ampliou os meus olhares e a minha percepção de mundo. Aí, dando sequência aos estudos, eu fiz o meu mestrado nos estudos do lazer, e no mestrado, né, que foi com estudantes do ensino médio, eu vi que as experiências de lazer eram diversas, né, mas que a experiência de lazer em dança era quase que nula, né? Eu entrevistei 18 adolescentes. É lógico que do que eu falo tem a ver com essa amostra, né? Aquele grupo específico, mas somente um adolescente tratou a dança, né? Expressou que a dança faz parte dos seus momentos de lazer. Dando sequência aos meus estudos, de uma certa forma, fazendo um link com o mestrado, eu fui para o doutorado, e no doutorado eu fui ouvir professores, fui entender professores na ideia de entender como que eles vivenciam a dança, como que conhecem e vivenciam a dança, como que conhecem e vivenciam o lazer, e se essa associação, relação, aproximação
se ela se expressa de alguma forma nas aulas de educação física, né? E eu vi que sim. E o que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco tem a ver com isso, né? Quando os meninos me fizeram um convite sobre a dança e a escola, então eu falo de onde eu venho, que é da educação física. Sempre que eu estou na sala de aula, né, eu também atuo no ensino superior, em vários momentos, em diversas disciplinas, eu sinto a necessidade de perguntar para os meus alunos qual que é o objeto de estudo da educação física, né? Porque às vezes isso se perde um pouco. Ou então às vezes sabe dizer, mas não consegue expressar bem. E daí uma pequena reflexão que eu faço com eles é o seguinte: quando a gente pensa no que nós estudamos o movimento. Nós estudamos o corpo em movimento. Mas não é a partir de qualquer movimento, né? Existe, dentro da educação física, o que nós chamamos de cultura corporal de movimento, né? Que são algumas práticas que já há alguns anos têm um olhar, né? Tem uma especificidade, né? de estudo ali que é da educação física, né? Nessa lógica, quando a gente pensa essa cultura corporal de movimento, essas práticas, né, a gente encontra ali atividades, os jogos, brinquedos, brincadeiras, os esportes, as lutas, e ali entra a dança, né? E nesse caminho, a gente tenta entender, a gente estuda, a gente busca refletir como que esse movimento em dança pode, de uma certa forma, favorecer a leitura, a criação, o agir, o interagir no mundo, né? Porque se eu vou lá na escola e eu penso no professor de português, né, bem básico assim, ele ensina o aluno, é muito mais do que isso, claro, né? Mas ele ensina o aluno a ler e escrever, mas ele não ensina o aluno a ler e escrever só para ler e escrever dentro da escola. Ele ensina o aluno a ler e escrever para usar isso fora da escola. O professor de matemática, as mesmas coisas. A lógica é a mesma. Quando eu penso na educação física escolar, os nossos conteúdos, as nossas práticas, eles vão instrumentalizar, vão orientar esse aluno, né? Para que esse aluno, fora da escola, consiga olhar para o mundo à sua volta e entender o mundo a partir de uma nova maneira, né? E a dança, ela entra nisso aí, né? Utilizar, pensar em movimento, esse corpo em movimento, está relacionado a essa forma de estar no mundo e interagir com o mundo. Nesse sentido, o que a gente pensa, né, aliás, né, o que eu tenho lido e o que eu penso também em relação à educação física escolar e mais especificamente o conteúdo dança, é que a lógica é dar a esse aluno condições de ver, perceber, né, se relacionar com o mundo. Nesse caminho, aí eu entendo a aproximação da dança como linguagem, da educação física como linguagem, né? Porque o nosso corpo, ele diz muita coisa. O nosso corpo, ele expressa muita coisa. Mas eu só consigo também perceber esse mundo à minha volta, entender esse mundo, esse contexto, seja o que for à minha volta, a partir do momento também que eu consigo utilizar o meu corpo. Né, a partir do momento também que eu sou instigado a pensar com o meu corpo, e esse pensar com o meu corpo é esse movimento. Então, quando a gente fala nesse movimento, em dança, eu estou falando mais especificamente do gesto, do passo, né? Eu sei que tem autores que discutem, não, tem um que fala que é movimento, o outro fala que é passo, o outro fala que é gesto, como estudante, né, eterno estudante de educação física, eu vou ficar na lógica aqui do movimento. Aí depois, a Marlane, que é da dança, talvez ela pode falar um pouco sobre essa lógica do passo, né, do gesto, ela pode fazer essa leitura aí. Mas, quando eu penso nessa lógica do movimento, é porque esse corpo diz muita coisa, esse corpo expressa muita coisa, esse corpo também é capaz de captar todas essas informações que estão à minha volta. Porque o meu corpo fala, o corpo do outro fala, o olhar fala, né? O tempo inteiro eu estou me expressando. E é nessa lógica de pensar, né? De ver esse corpo, de olhar para esse corpo, de reconhecer esse corpo, de pensar a partir do corpo e do movimento,
é que eu entendo a dança como uma potência de transformação dos nossos alunos. Eu gosto de usar o termo transformação, porque quando a gente vai lá atrás, né, e pensar no termo educação, de uma forma, mais uma vez, bem sucinta, né? Educação é transformar, é formar, é transformar, né? É um processo de mudança. Eu costumo até nas minhas aulas, eu não sei se tem algum aluno aqui, fazer um gráfico na sala, né? Tempo, né? E todas as experiências que a gente vai vivendo, assim. Eu tenho certeza que hoje, nós começamos essa live às 2h30, quando eu sair daqui às 4 horas, eu vou sair daqui uma outra pessoa, né? Com certeza vou passar por um processo de mudança. Então, isso também é um processo educativo. E transformação é isso, né? Educar é passar por um processo de formação, passar por um processo de transformação. E aí a gente pensa, né? Mas e a escola? Como que fica a situação da escola? Porque o título, né? O tema dessa live é Dança e a Escola, né? A princípio, quando eu li rápido, o Nicásio me falou, aí eu pensei assim, dança na escola. Eu falei, ok, né, também, assim, mas é dança e a escola. E hoje eu estava pensando um pouco mais, refletindo, fiz algumas anotações aqui, um monte de seta para um lado e para o outro. Mas a escola, ela permite que a dança esteja ali dentro? De uma certa forma, sim, né? A escola, em vários momentos, ela espera que, em termos de conteúdos, diversidade, experiências, que todos os professores e que aquele espaço propicie para os alunos ali uma ampla, uma gama de experiências, né, diversas, assim, para que esse sujeito consiga, diante de todas as possibilidades, né, assimilar o que for possível e necessário em cada experiência. Mas quando a gente pensa nessa dança e a escola, né, aí eu volto em um dos pontos da minha tese, eu fiz uma revisão sistemática sobre a dança na escola. E aí eu vi que em vários estudos a dança aparece, né, quase que exclusivamente nos eventos escolares. E aí eu tenho certeza que vocês já devem ter visto alguma coisa, já lido alguma coisa, mas e a aula de educação física, né? Mas eu vou conversar um pouquinho sobre esses eventos aqui. Quando a gente pensa no evento, o próprio nome já diz, né? É um evento. A escola meio que para, aí tem o público que vai assistir aquilo ali, a plateia, é a família, né? Então, vira um entretenimento, né? Ocupa um espaço ali que é um espaço de encantamento. Mas que experiência é essa para a escola? Que experiência é essa para os professores, para os alunos, para esse público que está ali assistindo, né? Quando a gente pensa na escola, esse evento, ele é um evento capaz de... Aí agora eu vou colocar um monte de perguntas para a gente pensando junto, tá? Esse evento, ele é um evento capaz de formar, de informar, de transformar, porque se eu penso na escola, eu estou falando de um espaço em que, primariamente, o que a gente espera é que ocorra um processo educativo, né? Que os processos educacionais aconteçam ali. Então, há de se pensar sobre isso. Quando eu penso no professor que vai trabalhar com essa dança lá para o evento, né? Esse professor, ele vai reproduzir, vai pegar a dança que ele viu o grupo X, o cantor Y, o clipe, vai pedir que os alunos reproduzam aquilo ali? Ou ele é capaz de estimular, de uma certa forma, o acesso ao conhecimento, a reflexão, mesmo que seja no evento da escola, né? Esse professor que vai elaborar, criar essa dança, a coreografia para esse evento, ele tem habilidades, ele tem, né, ele se sente capaz, apto para desenvolver esse conteúdo, ou ele, de uma certa forma, quando receber essa tarefa, vai sentir uma certa angústia, né? Meu Deus, eu já fui contratado para ir em uma escola para elaborar uma sequência, né? Porque o professor que estava ali não tinha condições. E isso tem um tempo já. Já tem muito tempo que isso não acontece, né? Eu já vejo, né, no meu entorno, professores que alegam que têm uma dificuldade para lidar com esse conteúdo na escola, mas que, ok, eles desenvolvem, né? Isso não é geral, acho que vale a pena ressaltar isso também, né? A dança não está ausente da escola, né, quando a gente pensa na educação física.
E esse professor que vai desenvolver essa atividade, essa tarefa, esse trabalho com os alunos, ele aproveita esse gancho, né, para ensinar algo, para estimular algo, para aproximar esse aluno, né, de algum tipo de conhecimento, que às vezes esse é o momento para, né, que se consegue fazer um link, uma aproximação com certo tipo de conhecimento. Eu estou falando agora, eu não tinha escrito isso, mas me veio uma lembrança aqui. Eu lembro há um tempo, isso deve ter uns 4 anos, 4, 5 anos. Teve uma vez que teve o funk do frevo. Eu não sei se vocês lembram disso. Mas aí era começo do ano, na época do carnaval, e eu ia trabalhar as danças do carnaval com os meus alunos. Aí eu pedi para eles fazerem uma pesquisa sobre frevo. Vários, na verdade a maioria, assim, vieram com o funk do frevo. E na cabeça deles, o frevo veio do funk, não, né? Eu fiquei um pouco assim, não, mas como é que eu vou falar e tal? Mas na hora, gente, quer saber? Eu vou começar com o funk do frevo, e depois eu engancho ali o frevo. E foi muito tranquilo, muito mais fácil. Né? Então, acho que a gente tem que ficar atento também a esses sinais ou essas pequenas portas que vão abrindo, ou brechas, né, para a gente aproveitar. E esse aluno, né, é um sujeito que gosta de dança, gosta da experiência em dança, ele se sente confortável em estar ali, né? Eu trabalho com adolescentes, né, na escola, no ensino fundamental, 6º ao 9º ano. Eu sinto que chega um momento que balançar assim, ó, é exposição demais, é difícil demais. Se eles estão no recreio, no momento deles, brincando lá, ok, mas se falou que é aula de dança, eles têm que só balançar aqui, ó, o ombro, para trás, para frente, para trás. Nossa! Né? E aí, quando a gente pensa nesse aluno que, né, estou me expondo, não me sinto bem, eu sempre tenho muito cuidado, porque às vezes pode ser uma, sei lá, vamos colocar assim, uma tarefa, um movimento, uma dança, um olhar, uma fala, ou eu ganho esse aluno a vida inteira para as minhas aulas, para a dança, para a educação física, para a atividade física, ou então, dependendo do jeito que eu olho, eu vou afastar esse sujeito. Não, eu não quero fazer educação física nunca mais. Não quero fazer aula do Wagner nunca mais. Não quero fazer aula de dança. E isso as pessoas levam, vocês sabem disso. Todos nós, né? Em várias instâncias da vida, a gente tem algumas, sei lá, marcas ou estigmas, seja como for. Assim. A gente leva isso. E eu tento ter muito cuidado. Os meus alunos no ensino superior, eu estava agora, estou, né? O semestre ainda não acabou, com a disciplina de ritmo e dança na faculdade. Todo semestre, no início do semestre, vem sempre uns 2 ou 3. Professor, aí eu explico a disciplina, né? E eu falo que no final a gente vai fazer um festival para a gente apresentar. Aí sempre vem uns 2 ou 3. Professor, será que tem como eu fazer um outro trabalho? Porque eu não sei, ó, tô arrepiando. Porque eu não sei dançar, eu não consigo. Eu falo, calma, aqui não é para ser dançarino, bailarino, não é nada disso. A gente vai conhecer a dança, te ensinar a pensar a dança com o seu corpo. Assim. E assim como também várias vezes, aí quando acaba o semestre, a gente acaba o festival, aí eles vêm todos felizes, professor, nós conseguimos. Eu falo, tá vendo, gente? Deu certo, vocês conseguem. É assim mesmo, vocês podem. E eles levam isso, assim, eu encontro às vezes com os alunos, e eles vêm falando, nossa, professor, aquela vez lá na disciplina, não sei o quê, e tal, eu dancei, até eu apresentei. Eu falei, claro, você pode fazer o que você quiser. Falo com eles, assim, eles, né, de uma certa forma, para estimular, assim. E aí o meu medo, o meu cuidado é esse, assim, quando eu penso na experiência em dança, é criar algo, impregnar algo ali, colar algo, né, nesse corpo ali, para que esse sujeito leve essa experiência para a vida, assim, para que ele não sinta vergonha de balançar o ombro, balançar a cabeça, e por aí vai. E para fechar, né, quando a gente fala do evento aqui, o último ponto que eu coloquei foi a questão do público. Isso que eu apresento, essa dança, essa coreografia, essa sequência de movimentos que eu apresento, ela informa também, ela educa também esse público de alguma forma, ela é capaz de, sei lá, estimular aquelas pessoas que estão ali a aprender algo, ou seja, sobre dança, ou seja, o que essa dança quer dizer, né? Porque estou falando de educação física, estou falando de dança,
Estou falando de linguagem, estou falando de dizer algo, né, que tem um sentido. E é isso, eu não sei como que está o tempo, eu comecei a falar e ponto final aqui. Tá ótimo, Wagner. Bom? Tá Já joia, meninos. Obrigado. agradecemos aí sua contribuição, né? Imagina. Foi bem rico a gente pensar nessa relação, né, da escola, a dança, né, esse corpo que se movimenta e essa vergonha, né, que às vezes se relacionam também, né? Então, agora dando sequência, né, a essa conversa, eu vou convidar a professora Marlaina Hollis para poder se apresentar e já falar também do material que ela trouxe, tá bom? Então, Marlaina, pode desbloquear aí o microfone e fica à vontade para compartilhar. Obrigada, Leandro. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui, dividindo essa tarde com vocês, conversando, batendo esse papo. Agradeço a vocês pelo convite. Espero que seja uma prosa boa, descontraída e que a gente saia daqui construindo um pouco mais de conhecimento, compartilhando coisas boas, né, que acrescentem na formação e na experiência de vida mesmo, de cada um que está aqui, né, da gente que está compartilhando e de quem está assistindo também. Eu me formei em Viçosa, né? Eu me graduei na Universidade Federal de Viçosa, um curso que era até recente quando eu fui para lá. Eu fui para lá em 2006, formei no final de 2010. Viçosa tem um histórico, né, das universidades, dos cursos de agrárias, né? Então, assim, um curso de arte numa universidade desse porte é uma quebra de paradigma, né? Não deixa de ser. E fui cursar dança. Eu acho que a maioria das pessoas que fazem licenciatura de dança, não todos, né, mas a maioria tem um histórico prévio de contato com a dança, né? Eu já dançava desde pequena, já tinha feito aulas de jazz, de balé clássico, de dança moderna, e fui fazer faculdade de dança porque era uma coisa que eu gostava muito, né? Pensei até em cursar outras coisas, mas a dança, de fato, era aquilo que me movia, né? E hoje, né, pensando, depois de tanto tempo formada, eu vejo que eu fui para Viçosa fazer graduação em dança. Na época que eu entrei, a gente fazia licenciatura e bacharelado juntos. Eu conseguia compreender um pouco mais do bacharelado, mas a licenciatura, eu acho que eu fui muito no escuro, assim, sem saber do que se tratava isso, sabe? Eu acho que a ficha custou a cair, assim. Eu acho que essa informação do que o professor de dança é, né? Quem é essa figura quase inexistente nas escolas ainda, infelizmente. O que essa pessoa faz, né? O que é a dança na escola? Para que a gente está batalhando para os cursos de licenciatura, né? Para essa construção de um lugar quase que político na escola. E isso, de fato, foi fazer sentido para mim mais para o final do curso. Assim, eu passei muito tempo brigando com a licenciatura porque eu não entendia muito esse lugar. O bacharelado fazia sentido pelo meu histórico, eu já dançava, entendia um pouco do que era produzir um espetáculo, né? Enfim, era uma coisa mais próxima da minha vida, da minha vivência. E quando os estágios começaram, Viçosa é uma cidade pequena, né? Então, você imagina, uma universidade com uma história agrária, né? Assim, com poucas oportunidades para o pessoal da arte, enfim. E quando eu comecei o estágio, diante daquela dificuldade toda de ter que se aproximar de outra disciplina, porque não havia dança na escola, as coisas foram fazendo mais sentido para mim. E aí aquilo, né? Pica a mosquinha da licenciatura e aí você começa a querer entender, investir e vivenciar isso mesmo. E aí, depois que eu me formei, eu vim aqui para Belo Horizonte, eu sou do interior, para continuar estudando e resolvi fazer mestrado na Escola de Belas Artes. Ensino de arte, que é exatamente para dar continuidade a essa busca, né, esse entendimento. E nesse momento eu foquei muito na educação infantil, que era uma coisa que eu já tinha muito interesse, essa coisa do ensino para crianças, gostava muito de trabalhar com crianças pequenas, já tinha feito isso muito enquanto professora de balé clássico. E foi uma ótima oportunidade, assim, porque o meu mestrado ele fala um pouco sobre o corpo do professor, né? De como que você ensina através da sua corporeidade, né? Principalmente quando se trata de criança pequena, que experimenta o mundo através do corpo, como que a presença corporal do professor é fundamental. Então, a gente, na época, por coincidência, eu estava participando de um projeto de aperfeiçoamento, né? Era uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Belas Artes, e a gente teve contato com um número enorme de professoras da rede municipal. Então, foi muito interessante, assim, eu trabalhei por meio de questionários e acompanhei esse curso dessas professoras, né?
e ver como que, às vezes, a falta de experiência na dança e na arte mesmo dificulta e limita, né, essa questão do corpo na escola. A gente sabe que o corpo o corpo na escola tem uma trajetória definida. A gente sabe que o corpo ele tem essa coisa da disciplinarização, o bom aluno é aquele que fica sentado, esse formato de escola ainda é o que a gente tem. É um menino que fica na carteira, que fica calado, que a gente tem corpos dóceis, né? Que é o que Foucault fala. Então, o meu mestrado me permitiu identificar assim, como que essa pouca familiaridade com o corpo interfere na docência, sabe? E aí, quando eu estava fazendo mestrado, eu prestei concurso para o Centro Pedagógico, né, que é o Colégio de Aplicação da UFMG, e passei e entrei em 2014 como primeira professora de dança da escola, efetiva, né? E aí, é um baque, assim, porque eu fiquei ouvindo o Wagner falar e quando o Luiz me convidou para a live, eu fiquei pensando, gente, como que nós vamos fazer esse diálogo, né? Que, de fato, tem aproximações, né, entre a dança na educação física e a dança enquanto área de conhecimento, mas tem também seus distanciamentos, né? Como que a gente vai elaborar esse diálogo? Porque assim, a dança na escola vem de uma luta difícil, assim, de conquista de espaço na escola, né? A gente tem alguns avanços, né? Desde a LDB, quando fala a primeira vez da inserção da arte na escola, lá em 96, mas que ainda, assim, é muito vagamente, né? Depois os PCNs reafirmam isso, em 98, e depois, em 2016, com a Lei 3.278, a gente traz a dança para a escola, mas ainda numa brecha de polivalência, assim, as coisas não são tão claras. E apesar de todos esses avanços no que diz respeito à legislação, a gente ainda vê que a dança efetivamente não está na escola, né? Se a gente pensar aqui em Belo Horizonte, por exemplo, enquanto área de conhecimento arte, eu acho que 3 escolas, não sei, eu acho que da rede pública eu nem sei. Geralmente tem um professor de arte, tem disciplina arte, né? E o centro pedagógico tem esse privilégio, que eu sei que é um lugar de privilégio mesmo, que é um núcleo de arte formado por professores licenciados, assim, né? Nós temos professor de teatro, de dança, de música. O ano passado a gente recebeu uma professora de audiovisual, de artes integradas. Então, assim, esse lugar é um lugar muito especial, né? E eu cheguei em 2014 para trabalhar no CP, exatamente pensando em construir esse lugar da dança no centro pedagógico, que ainda era, né, as pessoas tinham que eu fiquei ouvindo o Wagner falar, assim, a educação física ela tem esse histórico com o corpo na escola, porque é a disciplina que trabalha corpo, né? Essa cultura corporal, que no meu entendimento são experiências corporais, é a educação física que traz e insere na escola, né, desde sempre. Mas a dança, ela traz uma especificidade que é o lugar da criação, no meu entendimento, sabe? Acho que o ensino de arte ele tem essa especificidade, que é fazer o aluno entender e pensar sobre, né? Não só o movimento, mas um pouco da história da dança, né? De onde as coisas aparecem, por que são feitas deste ou daquele modo, que é o que a Ana May, né, que é uma estudiosa da dança desde sempre, que norteia um pouco o ensino de arte ainda no Brasil, muito fortemente, a questão da fruição, né, que é você poder ver, assistir, olhar filme, apreciar, entender o que é isso, né, e fazer, que é o mais importante. E aí, nesse lugar, entra a especificidade da criação, que, para mim, é a base do ensino de arte, é onde a criança pode criar. Ela pode criar uma dança que é só dela, que é do colega, que ela pode ver um movimento, fazer igual e depois repensar, né? E assim, aí eu acho que é esse lugar, assim, que pelo menos é o que eu me proponho a tentar fazer no centro pedagógico desde que eu entrei, fazer as crianças entenderem que a dança que elas fazem é dança também, né? E não só a reprodução, não só a experimentação, não só a coreografia pronta, ou o movimento pronto, né? O Wagner falou essa coisa do movimento e do gesto. Assim, no meu leigo entendimento, eu não sou uma especialista em linguagens, né? E deixo aqui uma dica boa. A professora Ana Cristina Carvalho Pereira, ela tem um doutorado especificamente nessa coisa do gesto e do movimento, se vocês tiverem interesse. No meu entendimento, o movimento ele não necessariamente tem uma obrigação na comunicação, sabe? O gesto, sim, sabe? Ele tem uma intenção de comunicação.
e o movimento não obrigatoriamente, né? Então, para mim, assim, quando eu trato com as crianças, por exemplo, claro que tem que ser de uma linguagem simples, eu estou pensando nesse lugar. E aí, só para finalizar, quanto tempo eu tenho, Leandro? Porque a gente começa a falar e se perde no tempo. Pode ficar à vontade, Marlene. Tá. Foi mais ou menos uns 8 minutos aqui só, tá bom? Então, eu tenho um tempo ainda. E aí, então, no centro pedagógico, eu já trabalhei, já atuei no primeiro e no segundo ciclo, né, com crianças dos segundos anos, quartos, quintos e sextos anos. E, assim, eu vejo que, de modo progressivo e devagar, as crianças vêm se permitindo. Essa coisa da vergonha que o Wagner traz, ela é muito presente. Porque a gente tem uma cultura que poda o nosso corpo, né? A escola, então, é uma tristeza, porque a gente faz com que as crianças fiquem formatadas, se você pensar do ponto de vista corporal, entendeu? A gente não tem um formato de escola que privilegie e permita que a criança seja corporalmente, né? No formato que a gente tem. Então, a gente vai podando o corpo. Então, mexer, experimentar, é horrível às vezes, né? É um lugar de desconforto. Eu sinto que com as crianças pequenas não tanto, mas com os maiores muito, né? Então, assim, eu acho que aos poucos agora, eu estou no CPD de 2014, as crianças e os estudantes, né? E toda a comunidade escolar, eu penso, eles já estão conseguindo entender o que a dança está fazendo ali, sabe? Assim, que é mesmo esse lugar de experimentação, assim, eu posso experimentar um movimento, eu posso criar um movimento, a gente pode compartilhar isso com a escola, a gente pode trazer grupos para dentro da escola para assistir, né? É essa construção mesmo, assim, de criação de movimento e entender que parte de cada um, assim, não precisa ser só de fora, só reprodução, né? E em 2017, quando o CP começa a receber crianças com deficiência em função da reserva de vagas, eu me vejo num lugar muito diferente, assim, né? Muito de desconforto. Porque se você pensar aula de dança para criança que anda, que corre, que compreende o que você fala, é o lugar que eu me formei, por exemplo, né? Que geralmente as licenciaturas preparam os profissionais para fazer, né? Agora, quando você recebe um aluno cadeirante e você tem que fazer aula de dança com essa pessoa, ela te tira do seu lugar de conforto, né? Um aluno que às vezes não compreende ou que você não sabe se ele está entendendo exatamente o que você está falando. E aí, em 2017, o CP recebe 6 crianças de inclusão, né? Com a lei de reserva de vagas. E aí, é isso, tipo, ou você reinventa a sua prática, começa a estudar e repensar o que você vai fazer para contribuir para o lugar onde você trabalha ser de fato um lugar inclusivo e fazer da educação dessas crianças um lugar potente, importante, ou você faz mais do mesmo, né? E aí, em 2017, com a parceria de uma estudante da licenciatura em dança, que chama Gisele Petrina, a gente desenvolve um projeto que chama Dança e Potencialidades, que é exatamente pensar num espaço, num tempo no centro pedagógico que seja para essas crianças, sabe? Assim, o CP tem uma especificidade no currículo que eu acho que é um privilégio, assim, que é uma flexibilidade no currículo que chama GTD. É uma disciplina, chama Grupo de Trabalho Diferenciado, e que os meninos eles podem ter aula de reforço escolar, por exemplo, pode ser um laboratório de matemática, mas pode ser uma aula de bordado, pode ser uma aula de frevo, pode ser uma aula de dança do ventre, pode ser uma aula de robótica. Então, assim, esse respiro no currículo, eu acho que é uma coisa incrível que o centro pedagógico tem, assim, que permite que você contribua efetivamente para uma escola que é viva, né? E aí a gente consegue, em 2017, ainda com um grupo experimental, poucos alunos, desenvolver esse trabalho pensando que, às vezes, a questão corporal, por exemplo, ela é anterior às demandas de alfabetização, por exemplo. Uma criança que é cadeirante que não controla esfíncter, que não senta, né, que não sabe onde está seu pé e sua mão. Então, se a gente pensar numa educação inclusiva, integrada, a gente precisa trazer o corpo para a escola efetivamente, né? O corpo precisa ser lembrado nesses momentos. Não adianta eu querer alfabetizar o menino se ele não sabe onde que está o pé dele, onde que é a cabeça, né? Ele precisa ter essa espacialidade primeiro. E eu desenvolvo esse trabalho desde 2017, assim, a gente tem avanços, em 2018 a gente conseguiu ampliar,
Eu vejo que é um trabalho difícil, porque a gente ainda tem muito chão pela frente, né? Para pensar a inclusão, né? E o trabalho com as crianças de educação especial não é simples. A gente ainda está a léguas de conseguir, de fato, né? O que é necessário, mas a gente está no caminho. Eu acho que pensar e se disponibilizar, pensar sobre isso é importante, sabe? Então, acho que é isso. Eu falo um pouco da minha experiência, assim, que é desse lugar de escola, de educação básica, e de construção desse lugar da dança na escola enquanto área de conhecimento. Eu passo a bola para você, Leandro. Ótimo, Marlaina. Já agradeço, muito bom a sua fala aí. E reforçar que esse projeto, né, o Papo de Escola, ele tem essa intenção interdisciplinar, né? Então a gente vai estar sempre buscando trazer professores, né, que são formados de outras disciplinas, né? Por exemplo, a Marlaina hoje, que é formada na licenciatura em dança, né? O Wagner é da educação física e a Juliana também é da educação física, mas a gente tenta, né, transitar, né, por outros caminhos aí também que relacionam à educação, né? Então agora vou passar para a Juliana a fala, né? Então, Ju, fica à vontade para poder se apresentar, né, e apresentar o material que você trouxe aí para a gente. Obrigada, Leandro. Começar agradecendo também essa oportunidade, que é um presente, assim, poder conversar sobre dança e escola com essas pessoas magníficas, o Wagner, que eu já tinha alegria de conhecer e de compartilhar outros espaços, a Marlaina, que eu estou conhecendo agora, mas, meu Deus, que maravilha! E poder conversar também com quem está assistindo, enfim, e eu acho que eu pensei numa fala muito voltada para isso também, assim, eu vou tentar me apresentar um pouco da minha trajetória dessa interface dança e escola, já trazendo, assim, esse lugar, né, por onde que eu enxergo isso, para a gente poder conversar mesmo, né? E aí, acho que começar pontuando, assim, a importância que a dança tem na minha vida. Acho que meus colegas aqui também disseram disso, assim, desse envolvimento que é visceral, assim. E aí, ultimamente, eu até tenho pensado muito nisso, assim, como que através da dança eu tive talvez os encontros mais importantes, assim, os encontros mais constitutivos. E aí, encontros que possibilitaram me enxergar melhor, mas conhecer coisas, outras culturas. Então, assim, é uma coisa do encontro comigo, mas um encontro com o diferente que me expande. E aí, isso também na escola, eu vou chegar nisso, assim, quando eu começar a falar mais da educação integral. Então, por exemplo, foi a partir da dança que eu conheci o que eu experimento hoje como espiritualidade. Então, assim, é algo realmente intenso, assim, de muitas dimensões da vida. Mas eu vou me ater aqui a essa relação com a escola, né? E foi a partir da dança que eu escolhi a minha profissão. Então, eu sou graduada, eu sou licenciada em Educação Física, né? Então, eu me formei lá na Escola de Educação Física da UFMG. Eu cheguei a essa profissão, né? Eu quero ser professora de Educação Física na escola por conta de experiências com a dança. E aí, logo que eu me formei, eu me inseri na Rede Municipal de Belo Horizonte. Então, em 2011, eu entrei na Rede Municipal. E aí eu já vou botar aqui na conversa o lance da educação integral, que aí vai perpassar agora minha fala, vou situar. Assim. Então, a rede municipal, ela tem uma experiência que é em educação integral, que se desenvolve em 3 frentes, assim, 3 projetos, 3 programas. Então, o Programa Escola Integrada, que é um programa de extensão da jornada, então os meninos... os estudantes ficam o dia inteiro na escola. Hoje em dia é um programa que tem em todas as escolas de ensino fundamental da rede. O programa Escola Aberta, aos finais de semana, e o programa Escola nas Férias, no período de férias escolares. Então, a educação integral do município é pensada nesses 3 programas. Mas, quando eu entro na rede, eu entro como professora de educação física, eu não sou, de imediato, capturada por essa dimensão. É como... na minha percepção, fosse uma dimensão à parte, e aí isso é uma discussão também que desenrola, porque até hoje a gente tem essas conversas com os professores se sentirem distanciados, especialmente pensando no programa Escola Integrada, que é durante a semana, quando os professores estão lá na escola, né? Eles não se sentem, muitos deles, isso avançou sem dúvida, mas não se sentem integrados, né? A essa dinâmica da escola integrada. E quando eu começo a atuar na escola, era numa escola que tinha o programa Escola Integrada desde o início. Ele é um programa de 2007 que começou como uma experiência piloto,
Então, eu vou para uma escola que já tinha essa experiência muito estruturada e muito rica. Só que eu convivia com aquilo lá, como professor de educação física, reconhecia aquela riqueza, então via que os meninos tinham oficinas de dança, por exemplo, no que seria o contraturno, mas eu não tinha um envolvimento direto com aquilo. Até um dia, e aí o meu envolvimento com a dança era como um conteúdo nas minhas aulas de educação física. Então, eu trabalhava com uma turma de educação de jovens e adultos, na verdade, com jovens, era um projeto muito interessante, assim, que eram com os meninos que a gente pode dizer que não aderiram à cultura escolar, então eles tiveram um percurso de estranhamento, então eles eram o que se denomina estudantes fora de faixa, né? Com essa distorção, faixa e idade, então a gente criou um projeto específico para eles. Aí eu atuava nesse projeto com outros 2 professores, e aí eu fui trabalhar o conteúdo dança, não era exatamente educação física com esse nome que a gente dava lá, a gente tentava fazer uma estrutura diferente, mas falei, vamos fazer aula de dança. E uma estudante virou para mim e falou assim, professora, eu já sei dançar. Aí eu falei, que ótimo, né? Que bom, então, e aí, como é que é isso? Eu aprendi na escola integrada. Buf! Aí é isso, é aquele momento que a dança me arrastou para fora de mim. Um dos momentos. Eu fiquei, aquilo ficou na minha cabeça, gente, a menina aprendeu na escola integrada. E eu pensava a força que tem isso, né? Você reconhecer que você aprendeu uma prática na escola integrada. Porque, por exemplo, pensando no paralelo do futebol, se você perguntar para um menino, ele não vai te dizer que ele aprendeu futebol lá na escola, por exemplo. E aí aquilo era muito forte. Eu falei, ai, meu Deus, que aquilo ressoando dentro de mim. Segui meu trabalho e isso, de alguma forma, abriu meus olhos para ficar mais atenta àquilo que acontecia na escola integrada daquela escola, né? Que movimento que era aquele. Bom, passou um ano disso. Gente, minha fala vai ser assim, contando caso mesmo, tá? Então, passou um ano, coincidência ou não, eu fui convidada para ser coordenadora da escola integrada de uma outra escola, que era uma escola nova e tal. Então, eu fui para esse desafio, que era de coordenar um programa que eu via de longe, que eu já tentava me aproximar, mas que eu ainda não conhecia, numa escola nova, que é uma aventura incrível participar da implementação de uma escola nova, assim, o que é isso de se relacionar com a comunidade e tal, num programa, o programa Escola Integrada, que tem isso muito forte, né, que é de relação com a comunidade, relação com o entorno, com as famílias, isso fica muito vivo lá. Então, eu fui para essa aventura carregando a fala da menina, que aprendeu a dançar na Escola Integrada, que aquilo ficava batendo dentro de mim. Então, eu chego para essa experiência com isso. Gente, aqui o pessoal vai aprender a dançar na Escola Integrada também, por favor. Tenho esse compromisso comigo mesmo, com essa menina que me explicou isso e tal. E aí eu fui nesse embalo, assim. Então, vivi essa aventura de uma professora de educação física iniciante para dar conta desse outro lugar que é da coordenação desse programa. Uma experiência sem igual, assim, acho que na minha trajetória profissional. Mas com essa coisa da dança, não, como é que eu vou fazer para aqui ser o lugar do pessoal aprender a dançar também? E aí, algumas tentativas até que chegou uma educadora, então o programa Escola Integrada, isso é interessante de dizer, já devia ter dito antes, mas enfim, ele funciona muito com a atuação do que a rede chama de monitores, eu vou adotar o nome educadores aqui, então com educadores que são pessoas da comunidade, pessoas da universidade que estão em formação, então atuam na escola nesse outro lugar, que é também um lugar de ação pedagógica, que é também o lugar da docência, mas não é o de professor. Então, eles têm lá seus tensionamentos específicos. Mas vamos voltar aqui para a dança. Então, eu tive um encontro incrível, outro encontro que a dança me proporcionou, com uma educadora espetacular, que topou essa aí. Vamos fazer aqui seu lugar de aprender a dançar. E aí a gente enfiou a cara nisso. Bom, e aí a gente estruturou isso, as oficinas de dança aconteciam e engajamento, a maioria das meninas, né? A gente ainda tinha poucos meninos nessa época participando. Até um dia que eu fui confrontada na escola, assim, falaram, poxa, aqui não é a sua escola de dança, pera lá. Aí eu falei, de fato, né, um questionamento pertinente, assim, quando a gente pensa que a educação integral é esse lugar, assim, de múltiplas aprendizagens, então que interesses ficam de fora quando eu ponho o foco só nisso? É claro que a gente não tinha oficina só de dança, mas por isso que eu já contei até aqui, isso acabava puxando mesmo o carro. Mas o questionamento que me fizeram nem era tanto por isso. Na sequência, a pessoa que me questionou falou assim, porque essas meninas que dançam, elas estão se achando demais. Aí eu falei,
Uai, então não tô errada, não. Fiquei pensando, gente, eu tô fazendo é tudo certo. Porque pensa, meninas, na maioria meninas negras, de periferia, elas estão se achando. Tô arrasando. Mas assim, eu consegui pensar que a crítica valia por esse outro lado de outras. Mas eu peguei nisso e falei, uai, pera, não tá tão errado assim. É isso que eu penso como educação possível, pensando numa educação para a periferia, pensando numa educação antirracista. Então, era isso, eu não elaborava dessa forma na época, mas, gente, tá muito certo. E era um período, esse confronto aconteceu numa situação que a gente tinha uma coreografia lá de baião e a gente queria participar do festival intercolegial que os Sarandeiros promove. Na época eu era dançarina de Sarandeiros. E aí eu estava tentando dar um jeito de levar as meninas, mas tinha que conseguir ônibus, alimentação, e isso foi dificultado por esse posicionamento de confronto. Ah, mas vai gastar esse dinheiro e tal. E aí é isso, né? Nesse lugar como coordenadora e já tendo sido... Eu percebi que meu horizonte ampliou, então eu vi que eu talvez então consiga esse ônibus de outra forma. E foi a liderança comunitária que conseguiu o ônibus para levar, e aquela coisa toda conseguimos participar, e aí eu faria tudo outra vez se precisasse, das brigas e correr atrás, depois chegar às 11 horas da noite na escola com as meninas tendo que levar em casa. Era esse lugar assim que é muito diferente da ação em sala de aula. Assim. É isso. Que sorte eu tive de conseguir participar disso, que é dança na escola, mas nesse outro lugar. Enfim, aí foi uma experiência incrível, a gente conseguiu levar os pais para assistir, né, dançando num teatro. Meu Deus, foi um marco, assim. E aí, com a riqueza dessa experiência, que eu fui querer investir na questão da pesquisa, né? Então, eu entrei no mestrado, na sequência, assim, dessa experiência, falei, não, eu acho que vou fazer um projeto de pesquisa para entender mesmo essa coisa da aprendizagem da dança nesse contexto. Porque não era da escola que eu vim e nem nessa que eu estava, que isso da dança acontecia. Aí eu já participando dos eventos da Escola Integrada, eu conseguia perceber como que aquilo era muito na rede. Gente, essa rede municipal dança demais, eu pensava. Tem muita dança, mas como que é esse processo? E aí eu fui fazer uma investigação disso no mestrado lá na Faculdade de Educação. Fui investigar os processos de aprendizagem da dança nesse contexto da educação integral. E aí foi outra grande sorte, assim, o encontro que eu tive com o educador, sem palavras, assim, para dizer do trabalho que ele faz na Regional Leste, lá na região do Taquari, uma escola lá. E aí lá também eu fui de novo arrastada para perceber outras coisas, como que aquele contexto de aprendizagem da escola é muito atravessado por outros contextos, era muito atravessado por outros contextos. Então, aquele grupo que dançava ali na escola se encontrava em outros momentos também. Então, teve um dia que eu fui à noite na academia de dança desse mesmo educador, porque eles continuavam dançando lá, eles constituíram umas meninas que formavam na escola, a escola ia até o 6º ano, continuavam dançando com ele, participavam de concursos. Para além disso, na hora do almoço, né, os meninos ficam o dia inteiro na escola, almoçam lá, eles dançavam, ficavam o tempo inteiro dançando. E aí, como é que são vários os contextos onde essa aprendizagem da dança emergia. E que era também uma aprendizagem na dança, que aí foi uma coisa linda demais também de poder ver. Era um contexto de aprendizagem da dança urbana, então perceber tanto que eram meninas todas, tanto que aquelas meninas negras, com a dança urbana, a partir da dança urbana, pela dança urbana, entendiam esse lugar da negritude. Teve uma cena linda, assim, que era o educador provocando. Gente, vocês vão soltar esse cabelo. Tem condição, tem que balançar o cabelo tem que mexer. E aí, no início, todas iam de cabelo preso, elas começaram a soltar esse cabelo. E aí eu fui arrastada para enxergar esse outro lugar que é da dança, mas é na dança também, né? Enfim, e aí nessa trajetória, estou acabando de me apresentar, né? Eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, que é onde eu estou atualmente, onde eu atuo. Eu sou professora da rede, mas hoje em dia eu atuo na Secretaria de Educação com esses projetos de educação integral. E aí, com educação, escola integrada, escola aberta, escola nas férias. E aí são outros deslocamentos maravilhosos para perceber a dança, pelos projetos que a gente trabalha e como eu tive acesso e conhecimento de educadores incríveis. Então, vou citar só uma experiência do ano passado, a gente teve a Semana da Educação, né, um evento que a Secretaria promoveu, e dentro dele a gente
promover uma batalha de dança. E aí, quando eu digo a gente, é a gente da secretaria com esses educadores. Então, aí eu conheci que eu fiquei encantada com a dança urbana quando eu conheci lá no mestrado. E aí foi incrível conhecer esse trabalho que é na perspectiva do improviso e como que isso é para os meninos. E aí a gente fez essa batalha lá na Praça da Estação. E aí também, por conta dessa inserção na Secretaria de Educação, eu conheci outros trabalhos belíssimos. E aí eu não poderia deixar de citar o trabalho do Anjos de Rua, que é um projeto lindo, que o Leandro faz parte, né? Não estou puxando saco porque você faz parte, não, tá, Leandro? Por causa da Bruna. Não é puxar saco, não. É para fazer justiça mesmo. Que é um projeto lindo demais, que acontece no Escola Aberta, que é esse dos finais de semana. E aí é um projeto que tem uma riqueza não só das relações de aprendizagem que ele estabelece ali com quem é da comunidade, e aí nesse entendimento de comunidade super alargada, vem gente de vários lugares para dançar lá no final de semana dentro dessa escola. Por isso, mas porque é um projeto que se propõe a formar novos educadores, então tem essa perspectiva, muitos dos que dançam lá depois vão ser educadores do Escola Integrada, então nessa perspectiva de formação, porque é pautado pela perspectiva de Paulo Freire, então é visível. O tanto que é visível pelos produtos e pelo pouco ainda que eu conheço do processo, mas muito pelos produtos, como ali se tem um processo para autonomia. Então, quando a gente vê uma apresentação de uma dança que acontece na escola e vê aquela força ali, eles, os dançarinos, entendendo quem são eles no mundo, assim. Enfim, não poderia deixar de citar, porque é algo que me marca, algo que eu tenho prazer de acompanhar, mas são exemplos e tem outras ações que vão inspiradas. Então, toda vez que a gente escuta a Bruna, que é a coordenadora do Anjos, falar, outros educadores escutam e falam, como é que eu faço para fazer assim na minha escola também? Então, é algo que inspira. E aí, eu vou concluir, então, lá na secretaria meu trabalho, e aí nesse percurso da dança me atravessando e me arrastando para outros lugares, hoje em dia eu estou cursando o doutorado em lazer, agora eu afastei, assim, da educação, mas não muito, assim, para continuar pensando a questão da dança, e agora assumidamente fora do espaço da escola, né? Quando lá no mestrado eu foquei lá, mas percebi os atravessamentos, agora o meu estudo com as mulheres lá em Salvador, do Bloco Afro e Leaie, e a relação que elas têm com a dança. Mas aí é no cotidiano, é espalhado na vida delas, e como que a presença delas e a força que elas têm dialoga com isso, da dança e na dança. Eu vou encerrar, falei demais. É isso. Tá ótimo, Ju. Te agradecemos também pela sua participação, né? Foi ótimo essa relação, né, da educação com a educação integrada, né? Essa relevância da dança, né? E como que a gente vê nas pesquisas, né, que quando trata da escola aberta, como que se apresenta em vários momentos a dança nesses espaços, né? E como que é potente a dança estar presente nesses espaços, né? Então aí, pessoal, agora nós vamos passar para o momento das perguntas, né, da conversa mais direta com quem está aí nos escutando, né, prestigiando essa fala aqui desses professores incríveis, né? Então, inicialmente, eu vou começar com uma questão que o Luiz Nicásio trouxe aqui para a gente, e aí vocês ficam à vontade, tá, professores, para poder abrir o microfone, falar, tá bom? Não tem uma ordem específica de fala, não, vocês ficam à vontade para se expressar e contribuir com o que vocês acharem relevantes, tá bom? Então, a pergunta do Luiz é a seguinte: a partir dessa fala do Wagner, eu queria saber a percepção de vocês se a escola, pessoas que a compõem, para além dos alunos, permite a dança na escola. Ela abraça a dança para além do institucionalizado? Então, vou começar com essa pergunta aqui. Alguém quer começar a responder? Fica aberto aí para vocês. Cadê? Eu posso falar. Vai lá, Wagner. Lá na minha tese, né, quando eu fui fazendo a revisão, um dos primeiros pontos que eu encontrei foi que essa presença ou não presença da dança da escola, ela não está limitada somente ao professor que não tem domínio do conteúdo, né? Que existem outros fatores que vão influenciar, né? E eu tentei elencar isso lá na minha tese. O primeiro ponto é a questão do governo mesmo,
né? Existe um suporte governamental para que todos os conteúdos, todos os saberes, e eu não estou falando de dança, estou falando de todos os saberes, sejam desenvolvidos na escola da mesma forma? Nós vimos que não. Dizem que sim, mas lá dentro não, né? Quando a gente pensa também na direção, no administrativo da escola, em alguns lugares, nossa, que bacana, faz uma dança, é assim, faz uma dança, apresenta uma dança, né? Mas você precisa de uma sala, um material, um som de qualidade, é uma vez ou outra aí, né? E olha lá, a gente tem que se virar, né? Não sei, as pessoas que estão assistindo, os professores, nós temos que, aí eu vou num termo que a Marlaina falou, nós temos que nos reinventar o tempo inteiro, né? Nós somos mestres nisso. Aí vem a questão dos professores, a atuação dos professores, e às vezes o próprio colega de trabalho não auxilia o seu trabalho, né? Um outro colega de área ou de outra área que não auxilia, porque os alunos estão ali dançando e fazem um comentário, fazem uma piada, né? Isso também, de uma certa forma, vai atrapalhar os alunos, né? Aí fala, na pergunta do Luiz, ele comenta, para além dos alunos, uma outra coisa que é o seguinte, quando a gente pensa na escola, ok, aquele prédio, né? Dentro daquele muro ali, aquelas pessoas, mas o entorno também é a escola, né? E todas as questões sociopolíticas que estão ali, naquele entorno, também vão influenciar. Quantas vezes o aluno chegou no outro dia, professor, não posso dançar porque a minha mãe falou que não pode, porque o pastor da igreja falou que não pode, porque não é... Oh, gente, sério, tem hora que eu ouço umas coisas que vai me dando um negócio assim, eu fico... Enfim. E uma outra coisa, né, ainda extrapolando o muro da escola, é a organização curricular quando a gente pensa no conteúdo dança. Aí eu falo da educação física, né? Do saber dança nas instituições de ensino superior, né? Eu tive a sorte, entre aspas, de, na minha formação, ter vivenciado 3 disciplinas relacionadas à dança. Na instituição onde eu trabalho, é uma disciplina e ainda a carga horária dela, né, eu estou vendo que está sendo reduzida. Aí como que fica isso em termos de formação, de informação, né? Como que eu consigo desenvolver naquele sujeito que chega para mim no início do semestre falando assim, ô Wagner, me passa um outro trabalho porque eu não vou dançar. Em termos de experiência, né? A Marlene comentou isso quando ela falou do corpo. Cadê que eu anotei aqui? O corpo do professor, né? Como que eu vou estimular de uma certa forma, desenvolver de uma certa forma, naquele corpo ali, alguns saberes, conhecimentos, estratégias, o que for, para que esse sujeito consiga desenvolver a dança ali na escola. Então, fica aí esses pontos que estavam, né? Que eu consegui encontrar. Aí eu abro aí para Marlene e para a Ju. Eu quero complementar, porque eu fiquei aqui ouvindo você falar e lembrando da minha própria experiência também, assim. Eu vejo, por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião de pais, por exemplo, quando eu falo que a dança na escola ela está se construindo ainda, e aí eu falo de tijolinho por tijolinho mesmo, se a gente pensar no ensino de arte no Brasil, a gente tem mudanças de paradigmas muito importantes. Eu, por exemplo, eu tenho 30 e poucos anos, mas a minha aula de arte na escola era geometria. Eu não sei qual que é a experiência de vocês, mas assim... Eu anotei isso aqui. A minha aula de arte, eu tinha compasso, transferidor e um caderno sem pauta. Isso era a minha aula de arte. Então, quando eu falo para pais, por exemplo, eu acredito que eles compartilhem dessa realidade. Um ou outro conseguiu experimentar uma coisa nova, às vezes extracurricular, porque a gente ainda tem essa realidade, né? Pessoas que às vezes tiveram uma experiência com arte extracurricular. Mas, de modo geral, na escola, a arte não existia, ou quando ela existia, em lugares muito avançados, eram artes visuais, ponto, né? Então, quando você traz a dança para a escola, eu fico pensando na minha própria formação. Como para mim também eu demorei para entender esse lugar, né, da dança na escola. O que a gente está fazendo aqui? Para muitos pais, isso não faz o menor sentido ainda, né? Eles precisam ter essa vivência e compartilhar dessa experiência para poder construir esse lugar.
Então, é difícil mesmo, assim, às vezes a gente esbarra e aí é aquilo, a escola ela tem um limite, né? A gente não pode avançar em algumas questões que são específicas de cada família, né? Essa coisa da religião, às vezes eu já tive alguns problemas, que a menina, não... Por exemplo, a gente estava trabalhando, acho que era Maracatu, não me lembro, porque eu recebi estagiários do PIBID, às vezes, e uma música falava salve o rei, salve a rainha, e aí provavelmente a criança chegou cantando isso em casa. Eu acho que a família entendeu que estava falando de alguma figura católica, a família era evangélica, aí chega bilhete que a menina não pode mais fazer a aula, sabe? A menina não pode ensaiar, a criança não pode ensaiar para educação física, para festa junina, porque, enfim, todos esses contextos que são muito novos, assim, né? Eu acredito, para muitas famílias. E eu acho que o corpo na escola, ele sempre vai ser um lugar de tensão. Com o formato de escola que a gente tem hoje, ele sempre vai ser um lugar de tensão. Então, é sempre um lugar delicado, assim. Quando eu proponho para crianças pequenas que elas tenham uma relação natural e respeitosa e que conheçam o próprio corpo, isso assusta. Porque o corpo na escola é um lugar domesticado, né? Quando eu venho e falo, não, você deve conhecer seu corpo de modo respeitoso, você pode fazer massagem. Isso cria um alvoroço, assim. Muitos pais não entendem, não recebem isso de modo positivo, assim. E outra coisa, quando a gente fala, né, pelo menos na minha visão, quando eu falo de dança, eu tenho que abrir mão de alguns estereótipos antigos, assim, né? Não é só aqueles conceitos antigos de dança reprodução, de dança que eu vejo no YouTube e eu copio, não é só a figura midiática que está bombando, que faz dança, ou o grupo mais bambambam que é dança. Eu preciso abrir mão desses estereótipos para entender a dança que eu faço, sabe? E aí a coisa fica mais fácil. Só que não é simples assim, né, gente? A gente está numa construção, né? Quando eu falo de dança na matriz curricular, isso é muito novo. Eu não sei falar com precisão, mas aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, acho que é só o CP que tem dança na matriz curricular mesmo, sem ser contraturno, sem ser pago, sem ser, sabe, aula de balé para as meninas e judô para os meninos. Sabe essa coisa que a gente tem? Então, é isso, assim, eu acho que é construção. De alguns pais, algumas famílias, né, algumas pessoas da comunidade escolar, eu vejo que isso é compreendido e as pessoas passam a se envolver com a coisa, alguns não, a gente vê que tem mesmo uma limitação, e é isso, assim, a escola também tem, a escola é viva, né, então a gente tem que conviver com essas diferenças, né, não tem como a gente... Mas por isso que eu acho importante, quando você matricula uma criança numa escola, você tem que entender qual que é a proposta pedagógica daquela escola, porque senão você vai viver brigando com a escola que seu filho ou sua filha está matriculado, né? Porque tem uma intenção ali, tem um trabalho a ser desenvolvido ali. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, pelo menos da minha experiência, assim, lá no centro pedagógico. Eu acho que eu fui contemplada com a fala dos meus colegas e vou só comentar assim, o que mais, quando o Leandro lançou a pergunta do Luiz, o que veio na minha cabeça, a Marlena falou bem assim, disso, né? Que é pensar qual que é o lugar que o corpo tem na escola, como que é essa instituição, que lugar que é esse do corpo na instituição escola? E aí, até com a fala da Marlena, eu fiquei pensando assim, que lugar que é do corpo na nossa sociedade, né? Porque é para além, assim, não é só naquela instituição, e aquela instituição é composta por pessoas, né? Então, assim, aquela instituição não é algo além das pessoas, são aquelas pessoas que fazem essa instituição. E aí, o que a gente tem, acho que de percepção como professores, é de ter a escola como esse espaço de controle que tem dificuldade de lidar com o corpo que se expressa. E aí, quando a gente fala de dança, é disso que a gente está falando, né? De se expressar, de uma desordem, talvez, num lugar que é pautado excessivamente pela ordem. E aí eu retomo o caso, quando eu fui questionada, é porque as meninas, ao dançar, começaram a se perceber mais firmemente, né? Que muitos chamam de empoderamento. Enfim, elas sabiam o lugar delas. E a escola está pronta para lidar com gente, com estudante, que sabe o que quer, talvez, e que vai, talvez, confrontar essa ordem. Fico pensando que é realmente um processo que a gente está assistindo. Acho que a gente tem a oportunidade de ver transformações, sim. Acho que quando a gente escuta a experiência do CP, que tem essa questão do currículo, e que tem uma professora de dança e tem professora de educação física, e ali isso coexiste e a dança consegue acontecer, tanto em projetos específicos quanto no currículo também.
é porque a gente está assistindo transformações, mas o que eu percebo ainda imperando é essa ordem colonial e de muita ordem da escola, né? E aí como que a dança é um confronto nessa lógica, né? Assim, eu sinto que às vezes o trabalho que a gente faz de ensinar algo, né, de educar, assim, ele extrapola, né? É necessário educar também o diretor, o outro professor, o pai do aluno, o vizinho da escola, né? E acho que também é a nossa função. Tá certo. Mais alguém queria complementar alguma coisa? Eu posso passar para a próxima pergunta. Pode passar, né? Beleza. Então, eu vou trazer a pergunta aqui do Franklin Negrão, que ele disse o seguinte: eu gostaria de saber, baseado no que o Wagner disse, a respeito do protagonismo de criação em dança na escola, principalmente por conta da fala sobre ser contratado para desenvolver coreografias em outras escolas, nas quais os professores não dominavam. A ou o professor ou professor precisa necessariamente de ser aquele que vai produzir a coreografia? O que vocês pensam sobre o estímulo para os alunos serem protagonistas tanto dos processos de criação coreográfico, quanto sobre outras possibilidades em dança na escola? Então fica aberta aí a pergunta para vocês. Olha, eu acho que esse estímulo é essencial, né? Quando eu penso na educação corporal, quando eu trato isso com os meus alunos na minha aula de educação física, a minha ideia é ficar instigando, estimulando. Aperta aqui, aperta ali, para ele criar soluções e resolver esses problemas, sejam eles quais forem. Né? Na escola é isso que acontece. Lá na matemática, português, na ciência, é estimular esse pensamento, essa reflexão. No caso da educação física, resolver esse problema, no caso com a dança, é com o corpo, né? Pensar com esse corpo. Mas aí eu faço uma outra questão. Se nós temos professores, né, que têm uma certa dificuldade para lidar com isso, como que esse sujeito vai ser capaz de formar um protagonista ali, né? Um sujeito capaz de pensar e construir, né? Eu acho que a gente tem a caminhar nisso aí. Eu quero... Vai, fica à vontade. Posso falar? Pois então, eu fico pensando que são dois vieses, assim, né? São dois lugares. A gente ainda tem muito esse lugar da dança, eu acho que foi você que falou, Tess, sobre essa coisa do evento, né? A arte, de modo geral, e a dança ainda estava muito no lugar do vamos coreografar as crianças para o Dia das Mães, vamos coreografar para o Dia dos Pais, vamos, sei lá, né? A dança era a arte e a dança eram alegorias, assim como o professor de artes visuais tinha que enfeitar a escola inteira em qualquer evento que tivesse, né? E o ensino de arte hoje vai na contramão disso, sabe? A gente não está à mercê de outra disciplina, a gente não está à mercê de outro conteúdo, nós somos uma área de conhecimento. Então, a gente pode sim criar coreografias, por exemplo, no CP, eu tenho a gente tem às vezes como intenção fazer mostras de dança, mas que é totalmente deslocado dessa ideia da coreografia bonita, né, esteticamente bonita, organizada, fila para cá, menino para lá, figurino impecável, não. Sabe, a intenção é compartilhar o que as crianças fazem, sabe? E é bom ver o que às vezes o olho não está acostumado, né? Não é espetáculo, não é bailarino, o menino está ali para ter uma experiência em dança, ele não vai, pode ser que sim, pode ser, como eu, na escola, né, com as poucas experiências que eu tive, quis encaminhar isso para a minha vida, mas a arte, ela não é subsídio para nada, né? Eu acho que isso é importante, assim, a arte, ela, no meu entendimento, a aula de dança, ela está ali para a criança conhecer um pouco mais sobre o seu próprio corpo, sobre suas potencialidades, entender um pouco mais, né, até nos anos quinto, sexto, né, nos anos finais do ensino fundamental, até um pouco mais de anatomia e de termos técnicos mesmo, né, de um modo óbvio, pensado para o ensino fundamental, mas deslocado desse lugar da alegoria. Então, eu acho que a gente tem que, quando eu falo que a gente, para poder fazer que a dança seja entendida, a gente também precisa abrir mão de alguns conceitos antigos que a gente tem, né? A dança não necessariamente é só aquele espetáculo maravilhoso do grupo mais famoso, né? Não é. Entende? Então, assim, se eu faço uma mostra de dança,
a intenção é que os meninos compartilhem aquilo que eles conseguiram criar. Pode ser uma coreografia, pode ser um menino dançando, pode ser 3, pode ser que às vezes o menino não quis apresentar, como já aconteceu, mas ele escolheu a música, ele pensou no figurino junto comigo. Isso tudo faz parte de produzir dança, né? Então, assim, isso é muito, muito interessante da gente pensar, assim, o que o ensino de dança se propõe, né? Como que é esse protagonismo E aí é por isso que na dança a gente fala muito sobre esse trinômio do artista, pesquisador e professor, porque é uma experiência que tá unida, assim. Eu tenho a minha experiência artística, que tem um diálogo com a dança contemporânea, que obviamente vai estar presente um pouco mais na minha aula do que uma pessoa que tem mais experiência com danças brasileiras, ou uma que tem mais com dança de rua, né? É isso, é o histórico artístico de cada professor. Então, eu acho que é isso, é pensar a dança na escola antes desses conceitos que a gente tem, sabe? Assim, pensar na coisa mais democrática para todo mundo. Eu fico pensando que essa perspectiva coloca luz mais no processo do que num possível produto, não que ele seja problemático. Eu acho que a coreografia, pensando num processo de aprendizagem em dança e o momento de apresentar, compõe essa cena de aprendizagem, mas que tem todo um processo. E aí o que eu fiquei pensando é assim, em cima da pergunta do Franklin, né? Diante disso, assim, com esse foco no processo, o professor não precisa ser um coreógrafo, mas que coreografias são possíveis? E aí, qual que é a habilidade mesmo que esse professor precisa ter para fazer esse processo real de aprendizagem de dança ali na escola? Então, não necessariamente é a habilidade de ser um coreógrafo, de fazer uma super coreografia esteticamente maravilhosa e ser uma pessoa que dá conta de ensaiar e deixar a coisa limpa, né? Como se diz na dança, né? Tá bem limpa e tal. Mas são outras habilidades para dar conta de um processo em que o estudante dê conta de criar, por exemplo, também. Então, assim, na questão, pensando na habilidade profissional, na habilidade desse professor, vai para além, né? De se sentir como um coreógrafo. Acho que quem está ali intermediando esse processo de aprendizagem tem outras ferramentas para lançar a mão, que pode ser, talvez, convidar alguém que vai coreografar para ele. Acho que isso não é em si problemático, mas eu acho que assumir ali o seu lugar como quem conduz aquele processo, porque senão você vai sempre depender de outro, né? Bacana. Dando prosseguimento, então, vou passar para a pergunta da Patrícia Ferreira, que ela direcionou mais para Marlaina, mas Ju e Wagner fiquem à vontade também para poder complementar, tá bom? Então ela disse assim, Marlaina, quais materiais você encontrou como norteadores para te guiar nas aulas com esses alunos deficientes? Né? Então, relacionado a esse tema aí da dança e inclusão, tá bom? Então, vou passar a palavra para você primeiro, Marlaina, e aí depois os outros professores complementam, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, como ela chama? Patrícia. Patrícia. Quando eu me deparei, né, com essa nova condição da escola, né, que é recebendo pelo menos 6 crianças com deficiência, porque no centro pedagógico as crianças entram por sorteio, né? Então, assim, agora a gente tem uma reserva de vaga para as crianças com deficiência, mas também entram outras pelo sorteio normal, né, que não é esse sorteio separado. Então, pelo menos 6 crianças, elas por ano entram no centro pedagógico. E aí eu fui pensar na minha formação. Quando eu me formei, eu tive 2 experiências, né, que na minha época chamava dança para portador de necessidade especial, em Viçosa, que a gente ia na PAI, que era o lugar onde havia, né? Se não tinha dança na escola, quanto mais achar crianças de inclusão na escola em Viçosa, para aula de arte. Não tinha. Então, a gente, né, dentro das possibilidades que tinha, a professora que coordenava e que tem uma experiência grande com essa questão das pessoas com deficiência, que é a Evanise Siviero, era o que a gente conseguia fazer. Só que essa experiência ficou quieta lá. Durante de 14 a 17, eu fiquei dando aula de dança, né, não pensando nesse público-alvo de educação especial. E aí eu percebi que eu precisava começar do zero mesmo, assim, entender o que é Declaração de Salamanca, procurar lá Maria Tereza Egler Montoan, que vem falando sobre educação inclusiva, né, há muito tempo já no Brasil, mesmo que seja para você concordar ou discordar do que ela diz, mas ela traz referenciais importantes.
e fui me familiarizando com termos que são fundamentais, por exemplo, currículo inclusivo. O que é currículo inclusivo? O que é comunicação alternativa? São coisas que eu não conhecia. Quem me ajudou muito e teve uma importância, né, nesse processo, desse trabalho meu, é a professora Adriana Araújo Borges, se não me engano. Ela é professora da Faculdade de Educação e ela tem um trabalho específico sobre isso. Ela é incrível, assim, ela oferta disciplinas daquela formação transversal e a gente trouxe a Adriana para o Centro Pedagógico em 2018 para ajudar a gente a pensar no por exemplo, o que é o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, para a gente discutir os casos do Centro Pedagógico. Então, isso foi me abrindo, assim, horizontes de coisas que eu realmente não conhecia, sabe? Então, eu acho que é a partir do começo, entender, sei lá, o que é a Declaração de Salamanca, procurar a Mantoan, o que é currículo inclusivo, comunicação alternativa, todas essas coisas que, para mim, eram desconhecidas mesmo. Depois que eu tive esse primeiro contato com esses termos que são específicos do campo da educação especial, eu comecei a repensar a minha prática. Eu ficava assim, eu estou dando aula de dança inclusiva? Não. Eu não acho que eu estou dando aula de dança inclusiva, acho que eu estou dando aula de dança. Né? A gente está repensando o modo que a gente está dançando, mas eu não estou fazendo aula de dança inclusiva, eu acho que a gente está fazendo aula de dança, porque quando eu faço atividades de consciência corporal, por exemplo, né, que são campos específicos da área de dança ou educação somática, isso não é só para o público de educação inclusiva. Eu faço isso, por exemplo, com as crianças do segundo ano, né? Perceber o corpo, entender onde estão suas mãos, o que são articulações, né? E você vai adaptando de acordo com a necessidade de cada criança, né? Então, eu acho que é isso. Eu trabalho muito com a questão da consciência corporal nesse trabalho, né, no Dança Potencialidades, porque eu acho que é fundamental para essas crianças. Elas precisam perceber o próprio corpo. Tem criança que às vezes chega no centro pedagógico e não sabe onde estão as mãos, não sabe onde estão os pés, né? Tem dificuldade no olhar. E eu também fui pesquisando sobre as questões, por exemplo, o que é autismo, né? A gente parece que colocar tudo dentro de um pacote. O autismo é assim, não é. Cada criança autista é um autista diferente do outro, né? O que é uma criança com paralisia cerebral? Pesquisar um pouco também sobre cada demanda, que é sempre diferente, né? Então, foi basicamente isso, assim. Repensar, eu trabalho muito a questão da consciência corporal, esse processo de criação, e na área específica da educação inclusiva, me informar sobre a legislação e sobre essas alternativas, assim. Mas alguém gostaria de complementar o que a Marlane falou? Eu posso passar. O que eu ia falar, a Marlane falou, né? Que dependendo do aluno que eu for lidar, eu tenho que entender que aluno é esse, que corpo é esse, né? Então, eu tenho que buscar informação das mais diversas fontes possíveis, né? Para aí sim eu entender quais são os limites, as possibilidades, e daí eu trabalho ali com as potencialidades. Acho que a lógica é essa, buscar informação. Bacana. Então, passando aqui para a próxima pergunta, o Franklin Negrão trouxe mais uma pergunta aqui para a gente, que ele diz o seguinte, né? Eu gostaria de saber, para todos, a partir da fala da Ju, como é a adesão dos meninos nas aulas de dança na escola? E quais são as estratégias para quebrar esses estereótipos de gênero e sexualidade no decorrer do processo educativo? Então, essa relação aí de gênero, sexualidade, dança, né, que eu acho que tem uma relação bem intrínseca, né, com a dança e com a escola, né? Então, passo a palavra para vocês, fiquem à vontade. Quando eu lembro lá atrás, quando eu comecei a dar aula na escola, era uma dificuldade, porque agora levanta o braço, agora faz isso, agora fecha o olho, não sei, agora cintura, rebote. Nossa, aí quando falava para mexer o quadril, dependendo do movimento que tinha que fazer, eram várias risadinhas, isso e aquilo. Acho que foi a Marlane que falou que está trabalhando com crianças, né? Todo aluno que chega, que já teve uma certa experiência anterior, movimento, consciência corporal, o que for, é muito mais fácil. E se existe uma família por trás, né, que de uma certa forma são as questões sociais, né?
que estavam lá nos pontos que eu encontrei, que podem limitar a dança, né? No trabalho da minha tese. Se existe uma família por trás que, de uma certa forma, ok, dançar é possível. Se existe já essa experiência, se a criança em casa ou com os amigos tem esse contato com a dança, com essa experiência em movimento, fica tudo muito mais fácil. Agora, pelo contrário, sempre tem um ou outro que, dependendo do conteúdo que vai ser tratado, do movimento que vai ser feito. Às vezes eu tenho que falar, gente, qual o problema? A gente está batendo palma aqui em cima. Qual o problema? Aí fica um clima, gera uma certa situação. Assim. Em alguns momentos é tranquilo, mas em outros demanda um certo esforço. Aí tem que conversar, tem que fazer esse menino se entender, olhar para o seu corpo, olhar para o corpo do outro e ver que a gente está falando de corpo em movimento. Então, eu comentei essa coisa do gênero, né? Foi muito forte na minha experiência como coordenadora da Integrada e depois na experiência da pesquisa, né? De uma presença quase que exclusiva das meninas. Mas eu fico pensando, assim, no todo, como eu tenho essa possibilidade de, estando na secretaria, perceber processos de outras escolas, né? Que não são de escolas que eu necessariamente trabalhei nem pesquisei, eu percebo essa presença ampliando. E aí tem uma questão, assim, acho que especificamente da dança urbana, como que essa linguagem, deixa eu ver em que termos que eu vou colocar, mas eu percebo na dança urbana uma presença masculina maior, assim, do que em outros contextos de dança na escola, e como a dança urbana tem um espaço grande, assim, na rede municipal, e aí como essa possibilidade de, quando um se insere, como que aquilo é processual mesmo, como a gente comentou de outras coisas, né? Dessa coisa da presença da dança na escola e da presença do masculino na dança também, como isso é um processo que a gente vem assistindo alguma mudança. Assim. Então, quando um já se insere, como é que isso vai possibilitando entradas e como ali também acaba sendo um espaço muito bom para discutir o que é esse masculino, né? Então, assim, que masculinidade é essa que a gente constrói socialmente que acaba sendo ferida com o movimento, né? Por que para um homem é menos autorizado dançar? Então, como que aquele espaço ali pode ser um espaço também para pensar essas coisas? Fico pensando isso. Acho que não é necessariamente uma resposta, mas minha percepção sobre isso. Na minha experiência lá no CP, assim, eu percebo que eu quero acreditar também que a gente está construindo uma cultura da dança no CP, assim, sabe? Quando eu cheguei, era difícil, assim, eu encontrei algumas dificuldades por parte dos meninos, assim, de questionar, de esse movimento eu não vou fazer, mas isso que você está mostrando, por exemplo, a gente estava apreciando um vídeo do Grupo Corpo, que é uma coisa que é conhecida até, né? Aí porque os bailarinos estavam com uma malha, né, que parece uma tatuagem, falar, mas esse vídeo eu não posso ver. Então, assim, é isso que a Ju falou. Por que fere, né? Eu acho que, historicamente, a dança tem esse diálogo com o feminino e que arrasta ainda, né? Que as pessoas... A gente custa quebrar, assim, e de entender que a dança não é só o feminino. Esse diálogo com as danças urbanas é mais fácil, na grande maioria das vezes, né? Eles se identificam com esse lugar, mas... E associam muito também, por exemplo, a aula de dança. Então eu vou fazer balé clássico. Ainda está muito atrelada a questão do estilo, né? Tipo assim, a dança ou ela é jazz, ou ela é balé, ou ela, né? Muitas vezes os alunos esperam isso, assim, que você vai ensinar uma modalidade específica. E aí, quando eu falo da cultura da dança no CP, é que eu acho que as crianças estão começando a compreender que não, a gente não vai dançar balé, a gente não vai fazer hip hop, a gente... Pode ser que faça, se um aluno trouxer um movimento e a gente quiser experimentar, pode, como já aconteceu, mas assim, não é aula de um estilo específico. E aí, na hora que eu acho que eles percebem que é uma criação que parte deles, e eles se veem protagonistas, né? Que foi até um tema que alguém que perguntou usou, eu acho que a coisa faz mais sentido, decanta e eu fico confortável. E aí eu consigo até me apresentar, né? Eu acho que durante todo esse tempo, eu acho que um estudante ou dois, se não me engano, de fato não quiseram se apresentar e ok, não é um problema. Mas assim, como a Ju falou, essa coisa do compartilhar aquilo que se faz, de experimentar o lugar de artista também faz parte da experiência e é muito legal, né?
é bom experimentar esse lugar, é bom você aprender a repensar o lugar de plateia quando você vai assistir alguma coisa, né? Então, eu acho que é isso. Uma coisa que é importante também falar, que, assim, quando eu falo de construir uma cultura corporal, cultura de dança no CP, eu estou falando de estudantes que têm aulas de arte desde o primeiro ano. Então, isso também faz uma diferença, né? Porque as crianças, elas têm experiência com outras linguagens artísticas, dança, artes visuais, desde o primeiro ano. Então, elas estão lá escutando o que é arte, o que é criação, o que eu posso fazer aqui. Então, pensando num diálogo entre as áreas, quando eles chegam para a dança, eles já sabem, né? Assim, já tem um conhecimento prévio, não específico de dança, mas da arte, né? Que eu acho que abre portas e vai consolidando ao longo do ensino fundamental. Então, eu estou falando de um lugar particular, assim, que é o centro pedagógico, mas eu acho que eles também estão entendendo esse lugar da dança para todos, da dança que todo mundo pode criar, né? De compartilhar esse lugar sem nenhum estereótipo, né? Bacana. Você estava comentando aí, Marlene. Então, eu como ex-aluno do CP, né, eu fico rememorando, né, as várias aulas diferentes, né, que eu tive no CP de artes plásticas, né, de dança, né, e outros conteúdos, né, que perpassaram ao longo do currículo mesmo, né, e como que foi importante para mim na minha formação. E depois, hoje, né, como professor em formação, que fui trabalhar no CP também, né, tive essa oportunidade de começar lá no início, né, e de propor um GTD de dança também, né, como que é bacana essa relação que os alunos criam com a gente, né, e essa facilidade de aceitar mesmo, né, a dança como um conteúdo, né, e de realizar essa prática, né, dentro da escola, né, sem nenhuma vergonha, né, e sem esse estereótipo, né, que é produzido de que a dança é masculina ou a dança é feminina, né. Então, assim, você estava falando, né, eu fui rememorando várias coisas aqui, né, da minha Uma vida. coisa que eu fico pensando também, eu desde que entrei no centro pedagógico, eu recebo estagiários do PIBIT, sabe? Isso é muito importante, muito interessante também, porque quando eu acho que se vê a figura masculina dançando, eu vou abrindo mão de preconceito, sabe? Toda vez eu recebo estagiários e as crianças ficam, dança pra gente ver, tipo assim, é incrível quando eles veem um homem dançando, como que parece que cai aquela capa, tipo, olha, sabe, ele dançou e tá tudo certo, sabe? É só isso, ele só dançou, não tem nada além disso, sabe? Eu sinto que isso faz diferença também, assim, em especial lá no ensino superior. Às vezes eu chego em sala, quando a disciplina de dança vem no primeiro, segundo período, se essas turmas ainda não me conhecem, aí eu chego, aí eu falo que sou professor de dança, aí eu sinto que uns ficam olhando assim para mim e tal, tipo, será que é esse cara mesmo que vai trabalhar com esse conteúdo? Eu sinto que isso faz muita diferença, em especial para os homens, assim. Bacana. Só para... A gente já está chegando no final do nosso tempo, né? Então, eu acho que para a gente encerrar, eu vou ler alguns comentários aqui que foram surgindo, né, ao longo da live, porque vocês não estão conseguindo ver o que o pessoal está comentando, né? Então, só para vocês saberem aqui o que está sendo falado. E aí, depois eu vou encerrar com uma última pergunta, e aí vocês comentam e a gente finaliza a live, tá bom? Então, a professora Bruna de Carlo, né, comentou aqui, né, que alegria ouvir profissionais como a Ju e todos os professores da conversa, compromissados com uma educação transformadora. São um alento para a alma em tempos tão sombrios. Gratidão pela oportunidade de ouvi-los. Né? Então, a Bruna de Carlo comentou aqui na live. O Leandro também comentou aqui, referente ao processo de inclusão na dança, né, que ele gostaria de sugerir a professora Ana Maria Fernandes Viana, da Belas Artes, da UFMG, o grupo Arte Diferença da UFMG, e mandou um abraço aí para vocês. Né? E para finalizar, eu vou trazer um relato aqui do professor Marcos Cruz, né? Nessa relação da dança com o espetáculo, né, dentro da escola, que ele trouxe um relato de como que ele organiza na escola dele. Aí eu queria que depois abro para vocês comentarem. Então, o Marcos Cruz diz o seguinte: a dança no colégio onde trabalho está inserida no planejamento curricular da educação física escolar. Uma grande apresentação, com todas as coreografias produzidas, é realizada como produto final. Dividimos os alunos em grupos de trabalho, de acordo com as habilidades e interesses dos alunos,
coreógrafos, dançarinos, pesquisadores, figurinistas, cenógrafos, são as funções desenvolvidas. O maior desafio em 2020 está sendo em manter o planejamento adaptado às novas realidades de distanciamento, já que não teremos grandes eventos presenciais na escola. Estamos inserindo ferramentas tecnológicas aos trabalhos, a resistência é grande. Deus os ilumine. Parabéns pela condução da live. Né? Então, essa relação aí da dança, né, com o espetáculo, né? E eu queria complementar a pergunta dele, que o Wagner comentou dessa relação do espetáculo transformar e formar o espectador, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa relação, assim, como que vocês têm pensado dentro da escola, né, e dentro do currículo, essa relação de transformar e de formar, né, os pais, os avós, os tios que estão indo ver os espetáculos dos alunos na escola, né? Então, eu abro para vocês aí as perguntas. Aí eu peço desculpa para o pessoal que já mandou alguns comentários e perguntas aqui que a gente não vai conseguir contemplar todos, né? Mas aí deixa o espaço aberto do Pensando para a gente conversar, para dialogar, né? Os professores também depois podem fornecer o e-mail deles, né? Que aí vocês podem entrar em contato com eles, né? Então, abro aí para vocês, Wagner, né? Ju e Marlaine, para vocês comentarem o que vocês acham disso aí. Vou começar. Aí eu já comento e já me despeço, né, Leandro? Isso. Eu acho que essa percepção, acho que a gente vinha falando disso, né? De que o que seria esse produto, né? O espetáculo tem um lugar importante e que é um lugar de aprendizagem para quem está ali envolvido, mas envolvido das diferentes formas, como esse colega comentou, né? Que ele organiza na escola, assim, com essa possibilidade de envolvimento diverso. E esse envolvimento diverso é o envolvimento de quem também assiste, né? E aí eu fico pensando que essa responsabilidade que a gente tem, pensando na produção de um espetáculo escolar, né? Falando desse tipo de produto, o que vai conduzir a concepção daquilo? Acho que tem uma responsabilidade ali, que é com o processo de quem está participando, se envolver, os processos de criação, mas como a questão da arte, né? Como aquilo que vai comunicar algo para alguém, o que eu quero comunicar? E aí dá um exemplo, assim, esse projeto até suspenso por conta, né, dessa situação toda. A gente tem um projeto lá na prefeitura que é de construção de um espetáculo coletivo. Então, a gente envolve diferentes escolas e compõe um espetáculo único. E aí, essa concepção para esse ano, a gente tinha pensado em trazer a questão da relação com o ambiente, assim, como que é a nossa responsabilidade, como que a gente é natureza também e como que a gente se relaciona, e inspirado muito nas questões indígenas, do jeito de perceber o mundo dos indígenas, que não é um mundo separado. Então, assim, é só a título de exemplo, essa preocupação com isso que seria um tema, porque a gente pensa também que o processo educativo é para quem está envolvido ali, mas para também quem vai assistir isso que é esse produto. E aí é a família, e é esse compromisso de transformação que a gente também falou, né? Da escola como um lugar de transformação. E aí que papel que tem essa mostra ou esse espetáculo para pensar essa transformação, para provocar essa transformação para além da escola, né? De quem está envolvido ali diretamente, mas os pais e a comunidade. E aí, para encerrar, agradecer de novo o convite. Eu estava nervosíssima, espero que não tenha parecido que eu estava muito, mas eu estava, assim, realmente desesperada. Agora eu já não estou mais, hoje estou relaxada. Foi ótimo. Foi uma super oportunidade, assim, muito rica de aprender e de trocar. E que bom que o Pensando existe, vida longa ao Pensando Educação Física. Acho que é um espaço maravilhoso, assim. E é uma coisa que eu queria ter falado no início, eu acho que eu não falei. E é uma experiência que eu não conhecia, de aproximação da universidade com as escolas, porque é uma experiência de longo prazo, né? Então, pensar que esse encontro de professores, são professores do ensino superior, professores que estão em diferentes escolas de educação básica, que é um encontro, que é um percurso, né? Não é uma coisa pontual, uma coisa que a universidade vai lá e faz na escola, mas é um processo de construção contínua, e isso é um avanço sem igual para a gente pensar o papel da universidade, da produção acadêmica, esse compromisso com a educação básica, com quem está lá na ponta. Então, parabenizar, um beijo, obrigada. Até mais. Ótimo. Wagner e Marlaine, gostaria de complementar com mais alguma coisa? Vamos lá, então.
Olha, eu costumo trabalhar com temas também, isso que a Juliana comentou. E eu tento trazer algo que é atual. Assim, no semestre passado, nós tivemos o lance das queimadas na Amazônia, né? Então, eu fiz um festival que o tema, eu tentei linkar, né? Esse cuidado, olhar com o que é nosso, e linkei com a lógica do Boi Bumbá de Parintins. Os alunos pesquisaram danças que tematizavam, né, esse cuidado, o amor à Amazônia, a floresta, os índios e por aí vai. Um outro ponto que foi feito também, acho que foi o penúltimo, o último foi esse, o penúltimo, era sim e não. Para o que você diz sim e para o que você diz não. E aí vieram várias temáticas, algumas coisas políticas, violência contra a mulher, né? Aí eles são super criativos, assim, pensam e vão criando juntos, assim. Teve uma outra que eu ia falar, que eu lembrei aqui, mas me fugiu. Se eu lembrar aqui, eu volto e falo. Mas eu acho que a lógica é essa, assim, é instigar, fazer com que os alunos pensem, que eles possam, de uma certa forma, eu sempre falo com eles assim, será que as pessoas que vão assistir, assim, eles vão sair daqui, nossa, que dança bonita que você fez? Ou eles vão sair pensando no que vocês fizeram? Qual que é a mensagem que você quer levar para eles, assim? Aí eles ficam preocupados. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Aí depois eles arrebentam lá. E é isso. E mais uma vez, meninos, Leandro, Luiz, Juliana, Marlânia, né? A turma que está aí assistindo, muito obrigado pela oportunidade de dividir um pouco, né, da minha experiência, do que eu tenho feito, do que eu tenho lido. E é isso. Estou à disposição de vocês, viu? O que precisarem, se eu puder ajudar, estou aí. Eu vou falar rapidinho, porque eu acho que o que a Gil Wagner falou contemplam também assim, um pouco do que eu trabalho. Eu já desenvolvi processos de diferentes formas. Ouvindo a turma e acolhendo a demanda, por exemplo, com crianças que vai desde até um filme que eles gostam e a gente pensa nisso e faz dança a partir disso, através de temas muito complexos, por exemplo, quando uma aluna compartilha que a mãe levou um soco do pai, né? E aí a gente vai repensar a violência contra a mulher, o machismo, e isso dá uma performance incrível para alunos de sexta série, sabe? Ou não, o ano passado a gente tentou trabalhar, foi a primeira vez que eu tentei, um livro de uma colega de trabalho que chama Silvia Nogueira, ela tem um livro que chama Manuscrito. E é um livro muito legal, a Silvia ela faz um trabalho de cortar palavras. E aí eu apresentei esse livro para as crianças e o que eles desenvolveram foi a partir do contato com esse livro, né? Então, assim, eu acho que depende muito, cada ano é um ano, cada demanda é única, assim, a gente às vezes quer conduzir, quer propor alguma coisa também, às vezes funciona, a gente já, por exemplo, conversou sobre funk, e aí quando você vai pensar o movimento do funk, os meninos ficam desesperados, porque como o Wagner falou, eles descobrem que eles estão mexendo o quadril, né, e aí a gente vai conversar e entender, e eu acho que é isso, assim, é construir junto, sabe, depende muito da demanda de cada turma. E a gente já fez também, por exemplo, sem tema, a partir do próprio movimento. Vamos experimentar movimento. Sei lá, faz de frente para trás, agora faz grande, pequeno. E aí começa a partir daí, sabe? Lento, devagar. Também é possível, né? Eu acho que as possibilidades são inúmeras, assim. Eu acho que é isso, assim, acho que está contemplado, é só compartilhar um pouquinho do que eu faço lá e agradecer. Eu gostei muito, assim como a Ju estava nervosa demais. Muito ansiosa, assim, pensando como que ia ser esse diálogo, mas foi muito gostoso. Eu adorei passar esse tempo aqui com vocês, achei bom demais ouvir você, Wagner, ouvir você, Ju, foi muito bom, sabe? É tão gostoso, né? Eu acho que é bom pensar que a dança está se fortalecendo, assim, e está se construindo nesse lugar que é tão importante, assim. Para mim, é o que me move mesmo. Então, obrigada, Leandro, pela condução e Luiz pelo convite. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá bom? Tá ótimo, Marlânia. Mais uma vez, a gente agradece vocês, né, a Marlânia, o Wagner e a Ju pela participação, né, porque a gente vê a importância, né, de falar desse conteúdo, né, e nesse diálogo aberto e leve, né, que a gente propicia. É claro que a gente estende esse convite para vocês para as outras ações do Pensando, né, que tem as reuniões ampliadas, né, tem o canal no YouTube que já está quase sendo lançado, daqui a um tempo a gente vai lançar esse canal, né, do Pensando. Então, se tem outras ações aí, com certeza a gente vai ampliar esse convite para vocês. Claro, se vocês tiverem
disponibilidade, né, a gente vai montar essa parceria, né? Mais uma vez agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente até esse momento, até as 4h12, né, essa live sobre a dança e as escolas. A gente informa vocês que o projeto Papo de Escola ele vai continuar de forma quinzenal, né, porque inicialmente a gente fez uma semana passada e uma essa semana, né? A gente iria manter o fluxo toda semana, só que com esse Covid, com várias lives super interessantes acontecendo, né, a gente decidiu passar para quinzenal, né? Então, semana que vem a gente não tem live do Papo de Escola, mas na outra semana a gente já tem uma live relacionada às relações étnico-raciais e à escola, né, que vai ocorrer com um diálogo com a professora Miriam Cristina dos Santos, professora de Educação Básica, integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade. Além da professora Miriam, a gente vai ter o professor Isaú Veras Gomes, que é o professor da Rede Municipal de Belo Horizonte, e a professora Marie Lúcia Tavares, que é uma professora do IFMG Campus Ouro Branco, né? Então, mais uma prosa aí relacionada à escola, relações étnicos raciais, né? Então, já fica o convite para a próxima live que a gente vai ter, que eu não sei o dia exato, mas daqui 2 semanas, daqui 15 dias. Bem provável que deva ser na quinta-feira mesmo. Tá? A gente agradece a participação de todos, né? E até a próxima. Oi! Tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Ah, mais uma coisa. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!